Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um podcast da Sessão Entre Amigos. E hoje a minha amiga convidada é a gerente de produtos digitais, Carla Wozniak. Tudo bem com você, Carla? Tudo bem, Vanessa. Obrigada por fazer esse convite. Estou muito feliz de falar sobre esse tema hoje, que é muito importante para muitas mulheres. Eu que agradeço, você ter aceito o convite. Se apresenta para nós, por favor. Me apresento. Então, meu nome é Carla, eu sou gerente de produtos digitais, já tenho 7 anos, mas a minha história com a tecnologia já vem muito de antes. Eu sou formada em engenharia elétrica, já fui pesquisadora científica dentro da graduação e eu sempre estive envolvida na parte de produtos, mais produtos de dados, algoritmos de recomendação e mais recentemente estou me aprofundando nos conhecimentos de inteligência artificial. Estou no momento da minha vida que eu estou fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial e apesar de o ambiente da tecnologia ser bastante desafiador ainda para as mulheres, é um ambiente que eu tenho muita paixão. Certo. E hoje nós vamos falar sobre um sentimento que atinge muitas mulheres, que é o sentimento de não se achar boa o suficiente. E o próprio título do nosso podcast, que é a Síndrome da Impostora, quando ser boa não basta, já fala muita coisa. Porque é um sentimento que muitas mulheres têm, que mesmo qualificado, diplomas, até mesmo reconhecimento e resultados, muitas vezes elas acabam sentindo uma fraude, acabam sentindo que elas não são boas o suficiente. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém, indica esse podcast, fica com a gente até o final, porque nós vamos falar bastante a respeito de como que a gente pode desconstruir essa autossabotagem. Para dar início, vamos falar um pouquinho, o que é, entender um pouquinho o que é a síndrome da impostora. Então, a síndrome da impostora, ele é um fenômeno psicológico que atinge principalmente as mulheres, mas pode atingir qualquer pessoa, e principalmente as mulheres no ambiente de trabalho, onde as mulheres elas não se sentem capazes ou boas o suficiente para realizar aquela tarefa, e muitas vezes elas acabam vendo mesmo como uma fraude, como se alguém fosse descobrir que elas realmente não são boas ou não deveriam estar naquele lugar. Sim. Então, seria isso. E, Carla, eu gostaria, de perguntar, conversar com você, enfim. Você já se auto-sabotou com a síndrome da impostora? E como que ela se manifesta? Conta pra nós um pouquinho. Sim, já me auto-sabotei. Principalmente no início da carreira, que você tá num momento ali que você não tem tanta maturidade emocional, maturidade profissional. E eu acho que o clássico é aquele momento onde eu precisei aplicar para uma vaga, para começar a minha carreira. E tem uma pesquisa do LinkedIn que eu gosto muito de citar, que eles fizeram que a maioria das mulheres só aplica para uma vaga quando elas atendem a 100% dos requisitos. Enquanto os homens, quando eles já estão com 60%, eles já têm essa coragem de aplicar para a vaga. E isso aconteceu comigo no início da carreira, de aplicar para vaga, de ter medo de aplicar para uma vaga, ter medo de negociar uma promoção, um aumento salarial, uma mudança de cargo, porque vem aquele sentimento do quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho tanto conhecimento assim, eu não estou apta, para ocupar esse espaço, ocupar esse lugar. E muitas vezes tem ali, como você falou, preenche vários critérios, sim, mas às vezes por não preencher um, você já acha que não seria o suficiente mesmo e acaba não aplicando, sim. E as empresas não necessariamente elas estão procurando que você preencha, sim, tudo, Aquilo é o desejável. Só que aquela voz na nossa cabeça fala: não, você tem que estar 100% apto. Certo. Por que a síndrome da impostora atinge tantas mulheres, Carla? Olha, Vanessa, eu acho que a questão tem uma dimensão grande, porque isso vem de construções históricas, culturais, sociais, A mulher, ela muitas vezes é valorizada mais pela questão, aspectos físicos do que aspectos intelectuais, Eu mesma, durante a minha graduação, infelizmente, escutei alguns comentários, Então, eu fiz uma graduação técnica, onde muitas vezes eu era a única mulher da turma, numa turma com 20, 30 homens, incluindo o professor. E isso foi criando, uma crença interna de que eu deixava a desejar perante os meus colegas homens. Veio uma construção de insegurança, E por mais que você tente lidar com isso, existe um social te dizendo que você não deveria estar ali. Então,
Existe, historicamente, a mulher colocada muito nessas posições de cuidado, a mulher é muito emotiva, a mulher não vai conseguir ter um pensamento crítico. E muitas mulheres têm o desejo, né, de se expor profissionalmente, né? De assumir uma posição. Exatamente. Por exemplo, vou pegar outro exemplo aqui. Você tá aqui comunicando algo do teu conhecimento, da tua profissão. Eu, por exemplo, em muitos momentos eu preciso me colocar à frente de reuniões para falar, tomar decisões mais técnicas dentro da minha área de conhecimento. Mas às vezes a gente tem aquela insegurança de que não tá bom o suficiente, vão descobrir que eu sou uma fraude. Enfim, por mais que a gente tente lidar com isso, existe um contexto social que vai contra o que a gente gostaria, né? Perfeito. Carla, conta pra nós como que foi a sua trajetória e como que você lidou com a síndrome da impostora. Boa. Então, como eu falei no início, eu sempre tive uma trajetória dentro da tecnologia, né? Vim de um curso técnico, trabalho na área de tecnologia há 7 anos. E eu vou trazer um exemplo, uma vivência, né? Legal. Uma vivência na prática. Quando eu fui para o mercado de trabalho, efetivamente, eu entrei numa empresa de tecnologia como estagiária. E nesse programa de estágio, você entrava ali como uma estagiária genérica, digamos assim, porque você não tinha uma área. A ideia é de você entrar no programa, você ia fazer uma rotação na empresa para entender que área que te chamava mais atenção, tinha fit com tuas habilidades, enfim. E como eu já vinha desde a faculdade construindo um conhecimento técnico ali com a pesquisa científica, aprendendo sobre machine learning, enfim. Quando entrei nessa empresa eu descobri que tinha uma área de produto e tecnologia e que eu tinha aptidão para estar ali, né? Em tese eu tava na minha cabeça, eu acho que eu vou ir por aqui. E eu tava participando também de outros processos seletivos, né? Antes de entrar nessa empresa. Só que historicamente esta área era de pessoas muito sêniores. E eu era só uma estagiária. Só que esse é um ponto que eu acho que é um aspecto da minha personalidade. Por mais que por dentro eu tô toda quebrada, por fora eu vou aparentar que eu sei o que eu tô fazendo. Certo. E aí eu cheguei pra minha mentora do estágio e falei assim, olha, se não for pra eu ser movida pra essa área, eu vou sair do programa de estágio. E cheguei em casa e falei assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu tô correndo esse risco? Quem eu penso que eu sou pra me colocar nesta posição, pra exigir isso? Felizmente, deu tudo certo, eu consegui pra ir pra área. Só que daí veio o segundo momento, que vão descobrir que eu sou uma fraude. E aí eu era estagiário, eu tinha que aprender, né? Então eu passei por alguns desafios ali. Eu chegava em casa e falei assim, eu não vou aprender isso aqui nunca. Eu tô muito abaixo da performance que esse time tem. Eu não tô capacitada. Então, assim, foram meses de sofrimento interno. E é legal você falar isso, trazer esses exemplos, né, dessas falas, desses pensamentos, que nós aqui chamamos de pensamentos disfuncionais, que são essas vozes internas, né, que a gente chega muitas vezes, quando a gente tenta, né, realizar, fazer o enfrentamento, muitas vezes, vem essa vozinha, onde a gente tem que cuidar para não dar ouvido para ela e não deixar um pensamento disfuncional vir e trazer outros pensamentos, que são várias dessas falas que você trouxe, e que elas acabam ficando maior ainda. No seu caso, como você mesmo falou, você tem uma personalidade maior de enfrentamento. E tem pessoas que têm maior dificuldade. Então, às vezes, quando elas começam a ouvir isso, eu acho e acredito que muitas mulheres já devem ter passado por isso também, de começar a ouvir essa vozinha interna, que são esses pensamentos disfuncionais, e paralisar. Mas, né, que bom que você ouviu, e daí, continua, como que você lidou com isso? Porque, e aí eu lidei me expondo mesmo ao medo, e aí eu lembro que passou um tempo e um dia eu olhei e falei assim, nossa, tudo que eu me propus a aprender eu consegui, eu entreguei. E aí outra coisa que facilitou muito esse processo foi eu criar relações de confiança dentro do ambiente de trabalho, tanto com a minha liderança quanto com os meus pares. E, de novo, era um time onde eu era a única mulher. E aí o que eu fazia? Eu pedia feedbacks com uma certa constância, porque às vezes a minha autoavaliação era muito abaixo da performance que era real. Então, tendo essas relações de confiança, eu tinha um espaço seguro para pedir o feedback. E aí, quando vinha o feedback de melhoria, eu conseguia assimilar melhor porque eu me sentia num espaço seguro, né? Que é como se fosse buscar uma evidência, né? Quando Exatamente. você, né, no sentido que está trazendo essa segurança de pessoas que você podia estar buscando esse feedback, se dentro da sua
vamos dizer assim, né, da sua cabeça, essas vozes internas, que é a síndrome da impostora querendo se colocar ali, né, dizendo, não foi bom o suficiente, não tá, esse lugar não é seu. E daí quando você pergunta, não, olha, o resultado tá legal. E você realmente ouvir, buscar evidência, isso é uma evidência, o que eu tô querendo ouvir aqui não é realidade, é uma fantasia. Exato. Por conta de uma autocobrança, por conta de um perfeccionismo, por conta do medo, muitas vezes. Uma exigência de auto-performance muito grande, né? Muito grande. E aí outra coisa que eu faço também é procurar mentorias dentro da minha área profissional, mas também de fora da empresa que eu tô. Então às vezes eu pego um desafio lá e eu fico insegura. Será que a forma como eu tô resolvendo é a melhor forma de resolver? Será que eu tô indo pro caminho certo? E aí, fazendo essas mentorias, eu chego pra pessoa, eu procuro geralmente pessoas com nível de senioridade maior, né? E falo assim, olha, eu tenho esse desafio aqui. Eu estou pensando em resolver dessa forma. E aí a pessoa vai me dar um feedback e vai também fazer os ajustes de rota que precisa. E por último, que eu acho que é o mais importante, é a terapia. Então, estar em processo terapêutico, eu tô com a minha psicóloga já há alguns anos. Inclusive, eu fui procurar ela por conta da síndrome da impostora, né? Então, quando você está em terapia, você vai começando a assimilar aquele sentimento, entender, identificar quando ele vem, entender de onde ele vem, analisar se aquilo é real ou não é real. Então, o processo de análise, de terapia, ela ajuda você tanto a identificar quanto você ter ferramental para lidar com aquilo. Por isso que eu digo, né? Todo mundo deveria fazer terapia, porque a terapia, ela é algo que vai trazendo para você o autoconhecimento. Primeiro você vai se autoconhecer, vai se entender, vai ver o que está por trás, né, o que está acontecendo, vai ter uma consciência, ter uma tomada de consciência, né, dando nome, seja a síndrome da impostora, mas entendendo o que significa aquilo, da onde que vem aquilo e como você trouxe, né? Que é esse o objetivo da terapia, né? A terapia não faz milagres nem nada, mas ela contribui para que você possa encontrar estratégias a administrar aquilo da melhor forma. Exatamente. Não é que hoje eu não tenha eventualmente que lidar com isso. Que lidar. Só que a frequência com isso acontece diminuiu e quando acontece eu sei como lidar sem um sofrimento. Perfeito. Às vezes eu escuto, né? Eu sempre falo, aqui é sessão entre amigos, a gente sai do session terapêutico, mas eu sempre trago um exemplo que é válido, né? Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, foram diagnosticados com ansiedade, por exemplo, ansiedade generalizada. E quando eles entendem que eles têm ansiedade e que precisam administrar ela, eles lidam muito bem, sem crise, sem sintomas, e vão administrando. Não significa que não vai acontecer, que a vida nos apresenta coisas, muitas vezes a vida sempre está nos apresentando um desafio, né, Carla? Sim. E não significa que ela apresenta e que você não vai sentir, mas você vai saber lidar e administrar, reconhecer, vai saber o que fazer naquele momento. E tem casos que tem pacientes que trazem assim pra mim, Vanessa, mas eu não queria sentir isso, eu não queria ter essa... Bom, mas faz parte. Faz parte da gente isso, como humano, né, o sentir. Sim, exatamente. Então, faz parte do processo. Então, quando a gente aceita, quando a gente entende, é muito melhor para estar administrando, certo? Carla, como que você percebe isso em outras mulheres, né? Pois eu percebo que a síndrome da impostora, além de estar, né, vamos dizer assim, principalmente ela está presente nesse contexto profissional, ela também pode estar presente no contexto afetivo, em relacionamento. Você percebe isso também? Vou começar falando como que eu percebo no profissional e depois eu falo da parte afetiva, tá? Hoje eu tenho uma posição de um nível de senioridade mais alto. Então, de forma orgânica, acabam chegando mulheres pedindo mentoria de carreira, porque estão num processo de transição, porque querem desenvolver mais profissionalmente. E isso é uma coisa até que me deixa feliz, porque quando eu comecei a minha carreira, eu tinha pouca referência feminina, né, nesses cargos, e hoje eu fico feliz quando eu sou tratada como uma referência, né? E geralmente elas chegam com os mesmos medos e sentimentos que eu tinha no início da carreira. Tem mulheres que chegam pra mim com clara aptidão para liderança de projetos e de pessoas, e elas não conseguem se enxergar com essa aptidão. E aí isso faz com que elas travem e não se exponham a situações onde elas conseguem expor essa habilidade, desenvolver essa habilidade. Então, eu acho que o que eu mais vejo que se manifesta é nesse travamento. É o pensamento de eu não sou boa o suficiente, de eu sou uma fraude, travar.
e não conseguir avançar. E na parte afetiva, eu não vivenciei tanto isso na parte afetiva. Obviamente, dentro de uma relação, sempre alguma insegurança aparece, mas eu nunca tive uma insegurança que gerasse pensamentos de menos-valia, né? Mas eu convivi com mulheres que tinham essa insegurança dentro do relacionamento de: será que eu mereço tudo isso? Será que eu mereço o amor? Ou será que eu sou boa o suficiente para essa pessoa? Às vezes mudando toda a personalidade dela para caber dentro de um relacionamento. E o que eu acho mais preocupante disso é porque nesse momento a mulher está numa vulnerabilidade, ela está no estado de vulnerabilidade. E isso abre uma probabilidade muito maior de você acabar caindo em relacionamentos abusivos. Exatamente isso. Eu observo também, né? Eu vejo que a questão da síndrome da impostora, pelo menos a experiência que eu tenho aqui na clínica, os casos, eles são maiores na vida profissional mesmo, né? Mas também vejo em alguns casos que tem relacionamentos mesmo, de não se sentir, e realmente, quando você se dá conta, você está numa relação abusiva mesmo. Então, por isso que é bem importante, né? Estar atenta a si mesma, perceber, né, quais são essas vozes, né, que eu digo que são vozes internas, mas que eu chamo de pensamentos disfuncionais. Quais são os pensamentos que você está tendo sobre si mesma, seja na sua vida profissional, seja na sua vida afetiva, no relacionamento. Pensamentos que estão vindo são pensamentos que realmente está trazendo um sofrimento? Então vai buscar ajuda aqui. Enfim, tem como você administrar esses pensamentos. Tem como você deixar, vamos dizer assim, redefinir, transformar esses pensamentos disfuncionais em pensamentos funcionais. Sim. Eu acho que a rede de apoio é algo muito importante nisso, né? Então, a terapia, colegas de trabalho, relações de confiança no trabalho, mentoria com... Se você não se sente confortável de pedir uma mentoria para um homem, pede para uma outra mulher que já está num estágio de carreira mais avançado. Com certeza ela vai te dar ali, vai dividir essa experiência. E aproveitando o gancho, Carla, né, como objetivo desse podcast a gente tá trazendo soluções de vidas para, né, em relação ao tema que a gente está trabalhando para os nossos ouvintes. Vamos trazer aqui algumas, né, dicas, orientações para quem está, de fato, vivenciando a síndrome da impostora ou conhece alguém que possa estar encaminhando esse podcast. Então, o primeiro ponto, né, que eu trago aqui é que não existe uma mágica, mas existe a tomada de consciência. Eu digo, tomada de consciência, assim, é fundamental para tudo. É transformador. É transformador. Então, a tomada de consciência, né? Então, no primeiro passo é nomear o sentimento, certo? E reconhecer a síndrome da impostora, né? Reconhecer o que está acontecendo com você. Porque muitas vezes a gente até percebe que tem alguma coisa de errado, a gente percebe que esses pensamentos não estão legais. E o que a gente faz muitas vezes? A gente tenta negar. A gente tenta não ouvir no sentido de eu não quero ouvir, mas eu não consigo evoluir, eu fico paralisada ali. E quando eu escuto, por mais difícil que seja ouvir o que está acontecendo com a gente, essa é a primeira forma de eu escutar o que está acontecendo, ter essa tomada de consciência e aí buscar ajuda, fazer um movimento, encontrar estratégias. E às vezes até para o pessoal que às vezes não tem condições, às vezes, de buscar uma terapia, esse podcast no sentido de se você seguir e tentar entender um pouquinho o que você pode fazer, o próprio enfrentamento, entender que essas vozes não são reais e começar você mesmo a fazer essa luta interna, já vai estar ajudando de alguma forma, entende? Então esse reconhecimento, reconhecer o que está acontecendo com você, né? Nomear suas emoções é o primeiro passo. Validar as conquistas. Então ter essa validação. E eu digo, quando eu falo em validar, não é só falar, não, validei a conquista e tal. É até você registrar esta conquista. Por quê? Porque às vezes, quando a gente tá naquele momento onde a síndrome da impostora tá atacando, vamos dizer assim, você fez, até conquistou coisas. Mas naquela hora, os teus pensamentos não vão permitir que você lembre. Então vai vir pensamento só daquilo que não deu certo, ou do próprio medo, ou das vozes. Você entra num vórtice de pensamento autodestrutivo, Isso, né? Exatamente. Então assim, quando você registra, seja num diário, né, seja no sentido de buscar evidência com feedbacks de pessoas de confiança, quando você faz isso, você começa a olhar, não, isso aqui é uma evidência, eu registrei isso aqui, olha, eu conquistei isso aqui. E daí você começa a desvalidar esses pensamentos disfuncionais. Entende? Então isso é bem importante. Só citando uma situação que eu vivenciei ano passado, eu ia dar um treinamento dentro da empresa que eu atuo e a gente sempre coloca, né,
ali os primeiros slides pra você se apresentar, porque às vezes nem todo mundo te conhece. E aí eu comecei a preencher esses slides com todas as experiências profissionais que eu tinha, empresas que eu trabalhei com consultoria, empresas que eu prestei consultoria. Quando eu terminei de montar o slide, eu falei, gente, eu fiz muita coisa. É isso, a gente... Você se deu conta na hora que você leu e viu. É que eu li, e é que nem você falou de escrever, parece que você materializa a tua jornada. Perfeito, porque você visualiza, aquilo é real. Sim. Quando eu digo assim que a nossa mente é incrível, né? Quando a gente não tem algo concreto, então dentro da terapia, principalmente eu trabalho aqui muito com a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente tem muitas estratégias, e uma delas até é o cartão de enfrentamento, para que você possa ler, olhar, ver quando você tá no meio, vamos dizer ali, do fogo cruzado, daquela angústia, daquela, né, vamos dizer assim, a síndrome da impostora tá atacando, ou qualquer outro desafio que você, né, tenha que enfrentar, naturalmente vir um pensamento de insegurança, muitas vezes, e você não consegue naquele momento ali, sem ter algo concreto, às vezes até lembrar do que foi até trabalhado na própria terapia, ou daquilo que você já falou pra você mesmo quando você não estava em crise, vamos dizer assim, você não consegue lembrar. E quando você tem aquilo de uma maneira visual, registrado, você fala, uau, olha, eu fiz muita coisa mesmo. E outra coisa, quando eu digo aqui validar as conquistas também, a gente comemorar elas, né? Sim, é maravilhoso, eu adoro fazer isso. Né? De reconhecer quando você faz uma coisa legal e conquista, legal, de você realmente comemorar, sabe? Sim. Vibrar com você mesmo. Quando eu entrego um projeto, faço alguma entrega legal no trabalho, eu me permito fazer isso. Eu chamo as amigas, vamos sair jantar. Isso é legal também, você compartilhar com as pessoas que você gosta. Às vezes não dá, você fala assim, mas essa semana eu fiz tanta coisa bacana, tanta coisa legal, eu vou me permitir abrir uma garrafa de vinho pra comemorar. Então você começa a assimilar aquilo com algo bom, né? E você traz pra luz aquilo que você conquistou. Isso acaba sendo reforçador, né? Então acaba sendo positivo. Outra questão é conversar a respeito, como você falou, compartilhar, falar, isso ajuda bastante, certo? Outra coisa é buscar ajuda profissional quando necessário, quando você vê que você está paralisada mesmo. A ajuda profissional, ela é extremamente importante, então buscar um psicólogo, né, um profissional especializado para realmente poder estar trabalhando essas questões. Desapegar do perfeccionismo, porque está muito presente na síndrome da impostora, e entender que o erro, ele não vai anular o seu valor. E o erro faz parte do processo de aprendizagem. O erro, ele tá presente na nossa vida, a gente tem que naturalizar. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muito medo de errar, parecia que qualquer mínimo erro que eu cometesse, eu ia ser demitida. E aí eu entendi que uma coisa é você fazer um erro enorme, um erro que vai impactar na receita da empresa, né? Mas pequenos erros são esperados. Porque se você está com uma boa liderança, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela sabe que você está num processo de aprendizagem, sabe que você não está 100% pronto. Ninguém nasceu pronto para ser líder de pessoas, por exemplo. Você vai aprendendo. Muitas vezes você assume o cargo sem saber tudo, mas existem evidências suficientes para você estar ali e continuar nesse processo de aprendizagem. E não só no ambiente profissional, tudo na vida, né? Tudo na vida é um aprendizado. Quando a gente olha, sei lá, para nós mesmas de 2 anos atrás, a gente fala assim, nossa, quanta coisa eu aprendi, mas quantas vezes que eu errei, né? Sim. Não, e entender mesmo isso, né? Essa questão de não só do erro em relação ao perfeccionismo quando eu trago, mas essa questão de, ok, eu fiz algo, não errei, mas eu olho e penso ou faço uma comparação com alguém que já está há anos fazendo aquilo, por exemplo, né? E daí eu quero comparar. E daí isso também acaba trazendo grandes, né, problemas. É uma comparação injusta, né? Totalmente injusta com você mesma. Só que é que nem você falou, é aquele pensamento que a gente não consegue assimilar. Né? Então, entender que o erro não vai tirar o nosso valor, entender? Ele está ali. E relembrar, né, da sua jornada, né? Sim. Enfim. E uma dica prática que eu dou aqui, né, para os ouvintes que estão acompanhando, crie uma pasta, certo? E coloque o título nessa pasta de Eu Consigo. E ali dentro vocês vão estar colocando e guardando conquistas mesmo, entende? De seja relacionada a um trabalho ou de outras coisas mesmo que possam estar fazendo com que você mesmo consiga concretizar melhor o seu valor, as suas conquistas, perceber que você realmente consegue, entender essa evolução, que isto com certeza vai ser uma arma importante para a gente poder lidar e combater
combater a síndrome da impostora. Certo? Então, assim, a síndrome da impostora, ela é silenciosa, certo? E muitas pessoas, às vezes acabam se isolando, né? Se comparando, e, enfim, e até sofrendo, né? Vamos dizer assim, calada com isso, internamente. A maioria das vezes a gente sofre sozinho. Isso. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar a respeito e trazer aqui. Ou você ouvinte aí, vocês não estão sozinhos. É importante, né? Vocês perceberem, estarem falando sobre isso e entender que sim, tem como. A Carla, que é um exemplo vivo, real, uma evidência, sim, né, Carla? De que combateu a síndrome da impostora, que quando precisa combate ainda, sim, certo? E eu até gostaria, Carla, que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes uma fala final, né? Uma orientação final. Então, o que eu tenho para dizer é: não espere estar 100% pronta ou pronto para você se mover em prol do objetivo que você quer. Você vai precisar aprender no processo. Todo mundo precisa uma curva de aprendizado. Sim. E então, se você tem alguma evidência já que você pode, se coloca nas situações. Eu gosto muito dessa exposição, de me expor às situações, porque as situações, conforme você vai se expondo, você vai aprendendo e você vai melhorando. Mas, por exemplo, num ambiente profissional, se você está naquele cargo, se alguém te colocou ali, te contratou, é porque você está apto. Então, eu acho que o maior conselho que eu dou é: não espere estar 100% pronto. E complementando, né, o que você falou, não sofra sozinho, busque ajuda nos seus pares, nas pessoas de confiança da sua família, na terapia, porque esse ato de você falar, você começa a estruturar, né? Se ouvir, colocar pra fora aquilo que tá aqui, né? Exatamente. Às vezes, quando você começa a se ouvir, você mesmo começa a ver que não tá fazendo muito sentido. Isso, mas ter algumas estratégias de resposta para aquilo, sim, muitas vezes. Sim. Certo. Então, assim, se você gostou, compartilha com quem tá precisando ouvir. E assim, reconhecer o seu valor não significa que você tá se gabando. Reconhecer o seu valor é extremamente libertador. Quero agradecer você, Carla, por ter aceitado o convite, ter falado um pouquinho sobre a sua vivência, sobre a sua experiência, até para aí incentivar mulheres para que elas possam realmente reconhecer o seu valor, enfrentar e poder estar em cargos que realmente elas merecem estar, são competentes para estar ali. E que a gente almeja, a gente ambiciona em estar, né? Lugares que a gente a gente tem que estruturar que a gente merece estar em alguns ambientes que foi falado pra gente que a gente não merece. Nós somos merecedoras. Nós somos merecedores. Certo. E aí eu quero te agradecer, Vanessa, muito pelo convite. É um tema que me toca muito e eu tô muito feliz em poder falar com a tua audiência aqui. Eu quero deixar o espaço aberto para quem me ouviu aqui. Se você é uma mulher, você está num processo de transição de carreira, de desenvolvimento, eu me coloco à disposição para a gente conversar sobre carreira, né? Sobre desenvolvimento, é algo que eu já faço. E aí vocês podem me encontrar através do LinkedIn, procurando meu nome completo. Vanessa pode deixar também meu contato. Isso, no final vai ficar aqui pro pessoal. Tá certo? Obrigada, Carla. Obrigada, pessoal. E lembre-se, nós somos merecedoras. Então, aguardo vocês no próximo podcast, Sessão Entre Amigos. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.